Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai iniciar agora essa segunda fase, né? Na verdade, a gente já vem iniciando alguns conteúdos, apesar de eu ter deixado a prova para acontecer agora só no dia 14. A gente já vem acompanhando o segundo conteúdo, tá? O segundo conteúdo que vai cair na prova 2, ele começa a ser desenvolvido lá na página 23, com a parte de ligações químicas, tá? Então, para quem quiser lendo até o fim, vai ser o conteúdo da nossa segunda prova. Claro, não vou conseguir cobrar absolutamente tudo, né? Porque são bastante conteúdos, mas eu vou conseguir fazer uma mescla bem grande da parte de ligações químicas, da parte de soluções e óxido-redução. Também as funções químicas entram agora, ácido, base, sal e óxido. Então, bem importante vocês estarem estudando, entendendo isso. Um pouco, talvez, a parte de nomenclatura vai cair, não tanto. Adianto para vocês que a nossa segunda prova vai ser um pouco mais fácil, serão questões de marcar. Mas a parte de teoria já foi muito abrangido naquelas 8 atividades que a gente tem. Vocês estão lembrados das 8 atividades? Porque o curso de vocês ele é semipresencial, lembra? Então a gente tem aquelas 8 atividades que são trabalhos variados que eu propus em PowerPoint, trabalhos com questão, tem questionários às vezes para vocês responderem, né? Não são trabalhos que valem a presença de vocês como aqueles que eu tinha que colocar por conta da pandemia, né? Eram trabalhos que já estavam combinados com vocês lá no início, né, do ano, eles estão distribuídos aí ao longo das 16 aulas que eu vou dar para vocês, né? O combinado da escola é que a cada 2 aulas presenciais tivesse um trabalho à distância, valendo nota. Então a gente tem o nosso trabalho que a gente fez antes da pandemia, que vocês me apresentaram, foi um trabalho em grupo. A gente tem esses 8 trabalhos que vocês têm até o dia 18, desculpa, de junho para postarem. Então não deixem de postar, porque eles valem uma nota. E a gente tem as notas das provas. A prova foi dividida em 2 partes. A primeira, que vocês fizeram agora dia 14 de maio, que valia 3 pontos com o primeiro conteúdo, e agora a gente vai ter a nossa segunda prova valendo 7 pontos, tá? Esses que serão somados. Então, ao todo nós temos 3 notas: as notas da prova, as notas do trabalho em grupo e as notas do trabalho presenciais que vocês devem fazer, que já estava combinado antes. Aquelas atividades que eu posto para vocês fazerem toda semana valem a presença de vocês. É diferente, essas não valem nota, é para comprovar a presença e a participação de vocês. Lembrando que a média da escola é 5, tá? Quem não atingir essa média fica em recuperação. O que vai cair na recuperação? Todo o conteúdo, tá? Recupera uma nota, né? No caso, faz a prova e recupera. Trabalhos não tem recuperação. Então, aquele trabalho em grupo, todo mundo entregou, todo mundo participou, todo mundo teve nota. Inclusive, já mandei por e-mail um feedback para vocês do trabalho. Então, vocês não precisam se preocupar que em trabalhos, por enquanto, todo mundo está em dia. Desde que vocês façam a parte de vocês até o dia 18 de junho para me entregar os outros trabalhos que fazem parte, então, dessa questão do semipresencial, que é o curso de vocês, tá? Do técnico em química. Então, falando um pouco sobre as ligações químicas, a gente tem 4 tipos de ligações químicas que a gente vai trabalhar ali na página 23, tá? A gente começa o conteúdo, só para vocês saberem, em PowerPoint, na aula 7. Ali na parte que começa ligações químicas, regra do octeto, slide 10, tá? Da aula 7. Vocês vão poder começar a acompanhar esse conteúdo.
Aí ele começa ali falando, depois do conteúdo da tabela periódica, sobre as ligações químicas e a regra do octeto, né? Os átomos, então, eles tendem a melhor se combinar, né, quando eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, né? Então, quando o carbono, por exemplo, ele tem 4 elétrons na sua última camada, né, ele tende a ficar mais estável, né, fazer uma ligação química quando ele completa, ou seja, quando ele ganha mais elétrons, mais 4 elétrons, ficando com 8. Essa se chama regra do octeto, tá? Todos os átomos, para fazerem ligações químicas, o objetivo dele, seja para qualquer outra ligação, é ter esses 8 átomos completos, tá? Para eles conseguirem fazer ligação química. Então tem que ter bem claro isso para vocês. Para ocorrer ligação química, teremos que ter a estabilidade com 8 elétrons nos átomos, tá? Por isso que é bem importante a gente já tá com esse conteúdo da tabela periódica gravado na mente, porque daí vocês vão saber, o carbono está em tal família, por isso que ele tem 4 elétrons, o hidrogênio está em tal família, por isso que ele tem 1 elétron, isso aqui é um gás nobre, tá? Então, voltando ali para as ligações químicas, a gente pode ter as ligações iônicas, covalentes ou metálicas, tá? Na ligação iônica, a gente tem a doação de elétrons, ou seja, eu tenho um elétron, vou te dar um elétron para ti ficar com ele. Na covalente já é um pouco diferente, porque a gente tem a união entre os átomos, tá? Eles compartilham. Eu não te dou um elétron, eu compartilho contigo um elétron, entende? Temos dois, no caso, temos 2 átomos, tá? Eles não vão doar, esse aqui não vai estar doando para esse, eles vão estar compartilhando. Ora um elétron está com ele, ora um elétron está aqui, entende? É um pouco diferente da iônica. E nós temos a metálica. Se vocês olhar qualquer estrutura metálica que a gente tem, seja num guarda-chuva, um pedaço de aço de uma construção, o próprio ouro, o próprio prata que a gente tem nos anéis e adereços da gente, né? Eles estão lá unidos, né? Uniformes, e eles se mantêm assim porque eles são uma nuvem, eles são um mar de elétrons livres que mantém eles unidos, tá? Geralmente isso ocorre em ligações com metais, tá? Então, como eu falei para vocês, tentem acompanhar ali no slide 13, tá? Da aula 7, a gente já começa então a falar um pouco sobre as ligações. Ali está citando de exemplo NaCl, tá? Temos o Na e o Cl que vão fazer uma ligação química. Para que isso ocorra, o Na está transferindo elétrons, tá? Para o cloro, para assim a gente ter o NaCl, tá? O Cl está recebendo esse elétron. Então, o cátion é o sódio, o Na, e o ânion é o Cl, porque ele está recebendo. Vejam como é importante a gente ter compreendido o conteúdo lá da outra aula, tá? Lá da outra prova, no caso, para a gente partir para esse. Quem é o ânion? Quem é o cátion? Então, cátion é aquele que fica positivo porque ele dá o elétron que tem carga negativa para o Cl. E o Cl recebe isso e fica com a carga elétrica negativa. Portanto, nunca confundam os sinais com a positividade, né? Eles não são assim, não tem a ver com soma e subtração. Tem a ver com a questão de sinal, se é positivo ou se é negativo por ter recebido ou doado elétrons. Cátion doa elétrons, ânion recebe elétrons. Cátion positivo, ânion negativo, tá? Vamos sempre ter isso em mente. Já na ligação covalente, a gente tem o gás hidrogênio, que é o H2, tá? Antes dele ser H2, cada um era um hidrogênio sozinho, cada um tem um elétron. Lembrem-se que além da configuração de 8 elétrons,
A gente tem também a configuração de gases nobres, que eles também podem se estabilizar com 2 elétrons. Por exemplo, o hidrogênio tinha 1 elétron e o outro hidrogênio também tinha 1 elétron. Eles vão compartilhar, ora um hidrogênio vai estar com 2, ora o outro vai estar com 2. E assim eles formam o gás oxigênio. Então, os dois tipos de configuração que a gente vai ter vai ser a dos gases nobres, que é 2 elétrons, o compartilhamento de 2 elétrons, e a regra do octeto, tá? Que são os 8 elétrons. Por exemplo, se eu estou unindo 2 cloros, eu vou ter uma ligação simples de covalente, de compartilhamento de elétrons, tá? Sendo que o cloro ele já tem 7 átomos na sua camada, então ele precisa de mais um para fazer uma ligação, tá? Então cada cloro está compartilhando elétrons um com o outro, tá? Assim ocorre também quando tem 2 hidrogênios, a gente vai ter uma ligação tripla, porque o hidrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência dele. Então, se ele tem 5, ele precisa de mais 3 para fechar 8. Então, ele pega outro hidrogênio e ora, quando a gente tem um N2, né? Ora esse nitrogênio está com 3, ora o outro está com 3, formando essa questão dos 8 elétrons. Uma água que a gente acaba falando bastante, seca a garganta da gente. Vamos ver. Agora a gente tem a questão também que eu tava falando ali pra vocês das ligações metálicas, que elas ocorrem nos metais, né, que estão sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que a gente tem nos termômetros, sabe? Eles são, então, os metais têm essa característica brilhante, tanto que eles são usados em joias, no inox das pias que a gente tem nas nossas casas. Eles têm um brilho, né, muito utilizado nessa questão estética. Eles apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, ou seja, precisam muito calor, muita energia para tu conseguir destruir, quebrar uma estrutura sólida de um metal ou derreter ele, né, para ele ficar na forma líquida. É preciso de muito calor. Então, eles são materiais muito puros, né, muito resistentes. Geralmente eles possuem apenas um elemento químico, tá, que fica no retículo cristalino deles. Por isso que se a gente olhar um anel, a gente pode ver que é preciso muita força para derreter ele. Ele está emaranhado, um pedaço de aço, né? Os átomos estão todos grudados ali, por isso que faz dele aquela forma que a gente vê, que fica sempre ali estagnado no ambiente, né? A única coisa que pode afetar o metal é a corrosão, que é um conteúdo que a gente vai ver hoje, né? Um pouco mais pra frente, depois eu vou falar. Na ligação covalente, a gente tem